Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou o pastor dessa igreja. E desde o começo desse ano, desde janeiro, do primeiro domingo de janeiro de 2020, nós estamos estudando o livro de Marcos. No livro de Marcos, nós estamos procurando entender quem nós somos e quem Jesus Cristo é e o que significa seguir a Jesus. Nós estamos estudando um livro que narra o modo como Jesus Cristo caminhou do início do seu ministério até o dia que ele chegou até a cruz. E nos conta como que os seus discípulos o seguiram até Jerusalém, onde ele entregou a sua vida por nós. Mas nós também estamos lendo para esse livro e olhando para essa história e procurando entender onde é que nós estamos nessa história e de como tem sido a nossa caminhada com Cristo rumo à Nova Jerusalém. Um dia nós esperamos, como cantamos, que nós estaremos com nosso Senhor eternamente para sempre. Nesse lugar, na eternidade, no futuro, que nós chamamos de Nova Jerusalém, é o grande alvo da nossa vida, é o lugar onde nós vamos querer estar e nós vamos ficar por toda a eternidade com o nosso Senhor. E nós hoje estamos caminhando com Cristo Jesus a caminho da Nova Jerusalém. E enquanto nós caminhamos com Cristo a caminho da Nova Jerusalém, nós aprendemos com os discípulos, que literalmente caminharam com Cristo até Jerusalém. Nós lemos a história dos discípulos, nós lemos a história de Jesus Cristo e nós nos encontramos nessa história, nessa narrativa que nos ensina como é que nós vamos viver. E nós temos olhado para o livro como um todo e nós já, assim que nós iniciamos essa série, nós conversamos sobre o movimento que esse livro tem tomado. Ele é basicamente dividido em 3 partes e nessas 3 partes ele responde 3 diferentes perguntas. Primeiro, ele quer demonstrar quem é Jesus Cristo. Desde o início do Evangelho, o evangelista nos mostra ou tenta responder de diferentes maneiras quem é Jesus Cristo. Na segunda parte desse livro, então, ele ensina o que significa seguir esse Cristo, esse Messias. O que significa ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um discípulo. E, por fim, ele termina o livro dizendo qual é a expectativa que Jesus tem a nosso respeito. E à medida que ele conta essa história, nós vamos nos identificando no processo, nós vamos nos identificando com aqueles que aos poucos vão conhecendo a quem Jesus Cristo é e vão descobrindo o que precisam se tornar como seguidores de Jesus. Mas esse livro é muito interessante, que se por um lado ele nos ensina quem Jesus Cristo é, e se ele nos ensina o que significa ser um discípulo, quando nós olhamos para esse livro, nas mesmas 3 partes que o dividem, nós percebemos que existe um fracasso recorrente dos discípulos. A todo o momento, os discípulos fracassam diante do seu mestre. Na primeira parte, quando Marcos nos ensina ou nos ajuda a responder a pergunta quem é Jesus, nós vemos que os discípulos faltam com entendimento. Eles veem o que Jesus faz, eles ouvem o que Jesus ensina, mas eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Existe algo grandioso demais para eles acontecendo ali. Na segunda parte, nós percebemos que eles começam sim a entender. Eles estão ouvindo com Jesus com uma certa clareza, mas eles não querem aceitar que a missão do seu mestre é ir a Jerusalém morrer. Eles têm planos melhores para Jesus. E no fim, todos eles vão faltar com fidelidade. No final da história, todos vão fugir. Todos vão abandoná-lo. Um vai traí-lo, outro vai negá-lo. Fracasso. E é por isso que esse evangelho é tão pertinente para nós. Porque nós olhamos para os heróis da nossa fé, os seguidores de Cristo, aqueles que literalmente caminharam com Jesus e vemos que na caminhada deles, eles não apenas perderam várias oportunidades positivas, eles fracassaram. Como eu e você. Nós também estamos andando com Cristo Jesus.
nós também estamos seguindo a Jesus. Mas diante daquilo que Jesus Cristo ensina e diante daquilo que ele fala sobre o que significa ser um discípulo, nós somos muito mais parecidos com os discípulos do que nós pensamos, porque vira e mexe nós também fracassamos. E hoje nós vamos abrir o livro de Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35. E a partir desse momento, especialmente nesses dois eventos narrados, a partir do versículo 35 do capítulo 4, nós vemos um episódio e um segundo episódio sendo também narrado na sequência, começando no capítulo 5, versículo 1. E nesses dois episódios, nós vamos perceber essas duas ênfases acontecendo quase que simultaneamente. Marcos descrevendo quem Jesus Cristo é com clareza. Essa talvez seja a primeira vez que ele vai descrever a sua perspectiva, a sua opinião sobre quem Jesus Cristo é. E ele vai deixar dicas no texto que apontam para aquilo que ele entende ser a resposta adequada para a pergunta: quem é Jesus? Mas enquanto ele apresenta quem Jesus é, ele vai demonstrar o fracasso dos discípulos em não entender. Os discípulos, mais uma vez, vão testemunhar a Cristo Jesus fazendo coisas que não têm explicação. Mas, mais uma vez, eles vão ver, mas não vão enxergar. Mais uma vez, eles vão ouvir o que Cristo fala, mas não vão entender. Ao que parece, a vida de Cristo era uma parábola para os discípulos. De tal modo que, vendo, eles não viam, de tal modo que, ouvindo, eles não ouvissem. E é muito interessante que esses dois temas eles começam a acontecer em um novo ambiente na história. Nós vimos que até aqui Jesus Cristo tem andado pelas regiões da Galileia, mas hoje nós vamos ultrapassar limites geográficos. Nós vamos para uma nova fronteira. Jesus Cristo vai chegar em um novo lugar. E esse novo lugar, eles precisam atravessar o mar para chegar na região dos Gerazenos. A palavra que Marcos usa para descrever o lugar onde eles estavam e onde eles usaram e por onde eles usaram o seu barco, ele descreve como um mar. Mas se você observar no mapa, você vai perceber que na verdade trata-se de um grande lago. Um grande lago que precisava ser atravessado. Mas Marcos intencionalmente usa a palavra mar. Por que será? Mas ele descreve essa travessia. Eles estão atravessando para o outro lado. Existe algo a ser feito que pertence àquilo que Jesus Cristo tinha dito ser a sua missão. Foi para isso que eu vim, para pregar. Nós precisamos ir para outras regiões e regiões vizinhas. E nós vemos Jesus Cristo ultrapassando limites geográficos para cumprir a sua missão. Mas não somente isso. Tudo o que nós vemos nessas duas histórias nos dizem que Jesus Cristo não está simplesmente cruzando limites geográficos. Ele também está ultrapassando limites morais. Existe algo diferente nessa história. O ambiente mudou. E o ambiente mudou completamente. Nós vemos um mar revoltoso. E nós vamos descobrir que o modo como esse mar se comporta, ele lembra em muito os demônios que aparecem em Marcos. É como se ele estivesse dizendo, existe algo sobrenatural acontecendo aqui. E quando ele chega do outro lado, ele está em território gentílico. É um outro povo, é uma outra etnia, é uma outra barreira. Da perspectiva dos judeus, da perspectiva das autoridades religiosas, o mar com aquele comportamento era algo que refletia o trabalho da oposição de Deus, que refletia o trabalho de Satanás e das forças do mal. Os gentios pertenciam àqueles que estão debaixo do seu domínio. Eles são aqueles, os outros, do outro lado do mar. A história nos conta que existe um espírito imundo. Esse espírito imundo andava por sepulcros, por cadeias. Ele vivia uma vida de automutilação. Existem porcos e existem porqueiros na história. Da perspectiva de um judeu,
Tudo o que acontece nessas duas histórias grita a palavra impuro, impuro, por todos os lados. Um homem santo em Israel não teria contato com esse tipo de situação. Sepulcros onde habita a morte, espírito imundo, domínio da morte, automutilação, um desejo profundo de morte pelo estado de sofrimento em que vive, porcos, imundos, porqueiros. Tudo descreve, tudo grita da perspectiva de um judeu impuro. Existe um limite geográfico sendo atravessado? Existe. Mas o nosso mestre quer cruzar muito mais do que isso. Ele quer demonstrar que para ele não existe ninguém longe demais, quer seja geográfica, quer seja moralmente, quer seja espiritualmente. Ele é o Messias que ultrapassa limites geográficos para cumprir a sua missão. Ele é o Messias que ultrapassa limites morais e espirituais. Ele não se importa com a opinião das autoridades judaicas, ele não se importa com as opiniões da sua cultura, ele está pronto para ultrapassar essas barreiras e servir a pessoas que, da perspectiva de um judeu, entre aspas, santo, não faria jamais. E as duas histórias são contadas por Marcos quase que com o mesmo template. Se você pegar as histórias que ele conta sobre a Jesus acalmando a tempestade e Jesus expulsando um demônio, nós vamos perceber que eles têm basicamente o mesmo template. Existe um paralelo acontecendo aqui e é por isso que nós estudamos essas duas histórias ao mesmo tempo. No primeiro nós vemos que existe uma crise. E a crise era uma tempestade severa. O modo como ele descreve essa tempestade era uma tempestade severa. Era uma tempestade tão forte que pescadores experientes tinham medo. Mas nós vemos na história seguinte um caso de possessão severa. Não era simplesmente uma pessoa possessa, era uma pessoa possessa com uma legião de demônios. O caso era sério. Nós vemos que existe uma iniciativa no processo e a iniciativa que se desenvolve na história nunca parte de Jesus. São os discípulos que têm uma pergunta para lhe fazer, é o demônio que lhe vem com uma pergunta. Depois nós vemos Jesus Cristo sendo chamado de mestre, nós vemos Jesus Cristo sendo chamado de Filho do Deus Altíssimo, nós vemos que o resultado é que existe um exorcismo que acontece no mar quando Jesus acalma a tempestade, mas o final do exorcismo daquele homem que tinha uma legião acabam com 2.000 porcos se lançando aos mares. Reforçando a ideia de que existe no mar algo que clama a morte, um abismo de morte. Um abismo que queria tragar os discípulos, um abismo que tragou os porcos. O resultado, o mar se acalma, o endemoniado se acalma. E as emoções são grande medo e medo. As histórias foram escritas no mesmo template. Existe algo que Marcos quer nos contar quando ele nos conta essas duas histórias. E nós vamos aprender que nessas histórias existem duas perguntas principais para ele. A pergunta que Marcos nos ensina a responder então é: quem é esse? Quem é Jesus? E o que é que ele espera de nós? Cada uma dessas histórias responde a essa pergunta de um modo complementar. E à medida que nós andarmos por essa história, eu gostaria que você mantivesse os seus olhos no texto das Escrituras, porque nós vamos observar que cada uma dessas histórias apresenta 5 elementos, que são basicamente usados de paralelo um com o outro. E em cada um deles nós vamos aprender a responder a pergunta: quem Jesus Cristo é e o que é que ele espera de nós. A primeira história sobre quando Jesus Cristo acalma a tempestade é como se Marcos estivesse nos dizendo: esse Jesus Cristo que anda entre vocês, esse Jesus Cristo é o que tem o poder sobre o caos. Ele tem poder sobre o caos e ele vai descrever isso apresentando a sua perspectiva. E a perspectiva que Marcos tem para contar essa história é genial, é brilhante. O que Marcos faz antes de nos contar a história é demonstrar qual é a perspectiva que ele tem a respeito daquela história. E ele faz isso de um modo sensacional. Ele diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer,
ele e os seus discípulos, ele disse, vamos atravessar para o outro lado. Existe um outro lado para o qual nós devemos ir. Nós estamos de um lado da margem desse lago, nós precisamos ir para o outro lado. E para fazer isso, ele precisa atravessar aquilo que ele chama de mar. Não era propriamente um mar, era um lago. Mas a palavra mar é usada constantemente por Marcos, por todo o seu evangelho, para descrever essa região. Ele conhece a palavra lago. Ele conhece a referência para outros tipos de água. Existem rios. Mas ele intencionalmente usa a palavra mar. Por quê? Mar evoca algo que um judeu religioso sabia. Sabia muito facilmente que no mundo antigo o mar é chamado de abismo. O mar é chamado de o lugar onde é o reino da morte. O mar é o lugar onde as forças do mal operam, de tal forma que aqueles que se aventuram a ir ao mar, eles temem o dia que serão engolidos pela força do mar e eles serão então desonrados por não terem a oportunidade de terem um próprio funeral. Eles seriam tragados pela morte. E pior, existia na visão das pessoas espíritos, monstros que habitavam as regiões dos mares. Existiam monstros marinhos que eram temidos, que eram descritos como se fossem animais a serviço dos poderes do mal. O mar era um lugar assustador, onde a morte estava às portas, onde a morte estava por perto. E Marcos usa esse conceito para nos levar numa jornada com Jesus Cristo em uma situação de morte, ou de quase morte, e de ataque dos poderes malignos. E existe um detalhe nessa história, que se você lê nos outros evangelhos, eles não aparecem. Somente Marcos vai dizer o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, eles o levaram para o barco que ele usa para fazer a travessia, assim como ele estava. E os outros barcos também acompanhavam. Outros barcos? Será que a multidão segue? O que esses outros barcos vão fazer nessa história se ninguém mais fala sobre eles? Por toda a história nós não ouvimos nada a respeito das outras pessoas que estão nos outros barcos. E é aqui que Marcos deixa mais uma vez, de modo muito sutil, o que ele quer dizer quando conta essa história. Leia comigo o que nós lemos em Salmo, capítulo 107, versículos 23 a 30. O texto está projetado aqui, você pode acompanhar comigo. O texto diz o seguinte: os que descem ao mar em barcos, que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas grandes maravilhas, onde? No abismo, onde existe a morte. É lá que eles testemunham os grandes feitos do Senhor. É lá que eles veem o Senhor realizar milagres. Pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, ele eleva as ondas do mar, eles sobem ao céu e descem ao abismo, esvai-se-lhes a alma de aflição, medo no meio da tempestade. Balançam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então eles clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra da sua angústia, faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam todas as ondas. Marcos está nos dizendo que aquilo que Cristo está a ponto de realizar é aquilo que só o Deus de Israel pode fazer. Eles estarão no mar com os seus barcos. As ondas os tomarão. Eles ficarão cheios de medo. Mas eles vão clamar ao seu Senhor. E o seu Senhor os vai libertar.
existe calmaria no meio da tempestade, porque o Deus de Israel é quem faz isso. Mas Marcos está nos dizendo, Jesus Cristo é aquele que faz aquilo que somente Deus pode fazer. A perspectiva de Marcos é muito clara. Quem é Jesus? É aquele que tem poder sobre o qual, em um nível que somente Deus tem. Um poder inigualável, inalcançável. Somente Deus teria esse poder. Marcos, como de costume, apresenta a sua perspectiva antes de contar a história. Mas ele descreve, então, uma crise. Existe uma crise na vida dos discípulos, e essa crise é uma crise que deixa pescadores experientes temerosos. Essa não é o tipo de crise que nós teríamos em um barco. Talvez você já teve medo de caiaque no lago. Você ficou com medo de virar. Talvez você estava brincando com o seu stand-up e ficou com medo. Faz sentido. Não é o nosso esporte. Não é o nosso meio de vida. Mas quando você pega pescadores experientes e eles ficam com medo de uma tempestade dentro do barco, o caso é sério. E ele descreve um forte vendaval. Ele não diz de onde vem, ele não diz para onde vai, ele só diz o seguinte: existe um forte vento. E o termo que ele usa a expressão megaleanemo, um grande vento. Existe algo majestoso nesse vento acontecendo aqui, e isso é o que provoca a crise. E no meio dessa crise, as ondas se lançavam sobre o barco de uma forma que ele já estava quase cheio de água. Um barco cheio de água no mar é um barco afundado. Eles estão perto de morrer. Eles estão no mar, eles estão num lugar que é um abismo, e eles estão em uma situação que eles estão quase a serem tragados. A morte está à beira, a morte está próxima, as forças malévolas das águas estão engolindo esse barco. Crise, medo. Mas Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. Essa semana eu li um comentário no Facebook que dizia o seguinte, que Daniel teria dormido na cova dos leões, que Jesus teria dormido no meio da tempestade e que o princípio que você aprende é que não importa quão ruim é a sua situação de vida, você sempre pode tirar um cochilo. Talvez não seja exatamente isso aqui. O que é assustador nessa história é que Jesus consegue dormir aqui. Da perspectiva dos discípulos, Jesus Cristo não se importa. Mas o que Marcos quer dizer com Jesus Cristo dormindo? É muito interessante que nas Escrituras existe uma prerrogativa divina ao sono e ao descanso. Quando Deus cria, Ele descansa. Quando Ele estabelece as leis do trabalho, Ele diz, vocês têm que tirar um dia de descanso. É uma prerrogativa, o descanso é uma prerrogativa divina. Mas no Antigo Testamento, quando Deus descansa, Ele não sai do controle. Ele não pede um controle. É uma prerrogativa divina porque Ele tem soberania sobre todas as coisas, mesmo quando Ele descansa. E Jesus Cristo está no meio do caos. Seus discípulos estão a ponto de serem tragados pelo mar. E Ele, confiante naquele que controla o tempo, Ele dorme. Confiando naquele que controla todas as coisas, Jesus Cristo repousa, descansa. Já tinha água suficiente para provavelmente o estar incomodando. Já existia pressão suficiente para que justificasse que ele fizesse alguma coisa. Mas Jesus parecia preferir confiar na soberania de Deus do que se desesperar. Mas os seus discípulos não são assim. E no meio da crise veio o fracasso. Os discípulos acordaram e o chamaram. Lembra? O Salmo dizia que aqueles que estavam no mar, eles clamavam a Deus por socorro. Os discípulos
bruscamente acordam o mestre. A reação deles é completamente diferente de uma reação de quem confia. A reação deles é tirar Jesus do seu lugar, como se eles tivessem uma opção melhor para o que ele tem que fazer. E o modo como eles falam com Jesus é extremamente ríspido. Eles não chegam, mestre, nos ajuda, socorro. Não é esse o pedido de ajuda. O pedido é, mestre, você não te importa, você não se importa que a gente venha morrer? O senhor não tem sentimento? O seu coração está endurecido ao nosso sofrimento agora? O senhor não se importa com a gente? Quem é o Senhor? E o melhor título que os discípulos conseguem dar para Jesus, tentando responder quem é, eles chamam ele de mestre. Mestre era um título de respeito. Mestre era um bom título, não era ruim. Eles poderiam ter usado outras palavras. No meio da crise, talvez usassem palavras que fossem mais ofensivas. Mas diante daquilo que eles já viram e ouviram, mestre soa tão pequeno. Talvez os discípulos nunca tinham cantado com Cristo no barco, tudo me vai muito bem. Eles não tinham aprendido essa lição ainda. Talvez eles ainda estivessem naquela, mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão temor. Mas o fato é, diante do relacionamento e da história que eles já tinham, mestre soa tão pequeno. E olhar para Jesus Cristo e dizer que ele não se importa, depois de ver tudo o que ele ensina e o que ele faz, fracasso. Esses eram os discípulos que já tinham visto Jesus Cristo expulsar um demônio. Eles já tinham ouvido as multidões dizerem, até os espíritos imundos ele dá ordem e obedecem. Eles já tinham presenciado a autoridade de Jesus Cristo sendo manifesta de um jeito que ninguém tinha visto. Mas eles não se lembravam mais. Na crise, eles se esqueceram. Na crise, eles abandonaram suas convicções. Eles não se lembraram. Acordam o nosso mestre de modo abrupto. São ríspidos contra ele. E lembra, esses são os discípulos que tinham acabado de ouvir Jesus Cristo ensinar que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina. Eles tinham acabado de ouvir que ainda que o semeador durma, Deus continua no controle. Tinha acabado de ouvir, mas fracassaram. Então Jesus Cristo se levanta e ele repreende, ele dá uma ordem aos ventos. Ele diz, aquieta-se, acalma-te. Jesus Cristo fala com o vento do mesmo modo que ele fala com os demônios. Fica quieto. Fica quieto. Jesus Cristo reage ao mar do mesmo modo que ele reage aos demônios. Fica quieto. E interessante é que o mar se aquieta, o vento se aquieta e fez completa bonança. Nós vemos aquela palavrinha de novo, megalê. É grande paz, grande calmaria. Não é uma calmaria qualquer, é uma grande calmaria. Era uma grande tempestade, agora é uma grande calmaria. O milagre foi completo. Da maior tempestade à maior calmaria. E agora imagina você dentro desse barco assistindo Jesus Cristo falar com o vento e com uma palavra, uma frase, aquele mar tempestuoso, aquelas ondas de morte e o medo do abismo, eles são todos cessados. Tranquilidade. Nós não sabemos se parou miraculosamente e instantaneamente, pare! Ou se as coisas foram se acalmando até que cessou. O que nós sabemos é que saímos do ponto mais alto da crise para o ponto mais alto da calmaria. Jesus Cristo manifesta a sua autoridade. E depois que ele manifesta a sua autoridade, ele diz,
por que vocês têm tanto medo? O problema de Jesus Cristo não é que eles tinham medo. O problema é que eles estavam morrendo de medo. E ele completa, vocês ainda não têm fé? Essa é a segunda vez que a palavra fé aparece nesse evangelho. A primeira vez acontece quando Jesus Cristo vê a fé dos amigos que carregam um paralítico para levá-lo até ele. E agora os discípulos, para quem ele não vê fé. Ele não está dizendo que para os discípulos faltava um credo doutrinário. Ele não está dizendo para os discípulos que faltavam para eles teologia sistemática. Ele não estava dizendo para os discípulos que eles precisavam ter o seu conteúdo programático de estudos teológicos em dia. Não! Ele está dizendo, vocês ainda não confiam em mim. Vocês ainda não confiam em quem eu sou. A autoridade já tinha sido demonstrada. Eles viram, mas não viram. A autoridade no ensino de Jesus já tinha sido apresentada. Eles ouviram, mas não ouviram. Ainda faltava confiança. E como é que a cena se encerra? A cena se encerra com um toque triste. Porque aquela grande calmaria, a grande tempestade que se torna uma grande calmaria, ao invés de se tornar grande devoção no coração dos discípulos, se torna grande medo. Eles estavam apavorados. Grande tempestade, grande calmaria, grande medo. Parece que eles têm mais medo de ver um milagre ou em resposta ao que acabou de acontecer, do que propriamente durante a tempestade. A reação está fora de lugar, porque eles não entenderam quem o Senhor deles é. Eles não entenderam quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo para eles ainda é uma parábola que eles veem e não entendem, que eles escutam e não compreendem. Eles ainda não entenderam. Isso fica evidente com a pergunta que eles fazem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Marcos já nos respondeu essa pergunta. Esse é aquele que tem o poder de fazer aquilo que só Deus tem poder para fazer. Mas os discípulos viram e não compreenderam. Ao mesmo tempo, Marcos nos ensina sobre quem é Jesus e sobre o fracasso dos discípulos. Fracasso! O que eles passam aqui é fracasso. Mas nós não podemos julgar muito os discípulos, talvez. Porque somos exatamente assim, não é verdade? Quantas vezes as ondas se levantam em volta de nós? Os tumultos chacoalham a nossa vida e nós nos esquecemos de quem o nosso Senhor é e somos entregues ao completo medo. Ríspidos, talvez. Inapropriados, talvez. Com respostas inadequadas diante daquele que é o nosso Senhor e que nos salvou. Nós somos exatamente assim. Nós caminhamos com Cristo Jesus, nós estamos a caminho da Nova Jerusalém, mas nós estamos morrendo de medo quando vem a crise, porque embora Ele tenha feito tudo o que Ele já fez nas nossas vidas no passado, nós não conseguimos acreditar que Ele seja capaz de fazer de novo. Nós olhamos da crise que já passamos e falamos, o Senhor estava lá conosco, Ele nos acudiu. Mas e se vier outra crise, será que Ele vai estar lá? Nós somos esses que não têm confiança. Somos esses que fracassam. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos a nossa história. Talvez não tenha mar, talvez não tenha barco, talvez não tenham ondas. Mas o modo como nós reagimos às nossas crises diz muito sobre quem nós acreditamos ser
o nosso Senhor. E a pergunta que Marcos nos faz é: quem é então Cristo para você? Quem é Cristo para você? Porque quando a crise vier, a resposta vai ficar clara. Se Cristo é um meio para um fim, quando a crise vier, você o deixará. Se Cristo é apenas um credo, uma confissão, uma ideia, quando a crise vier, você o deixará. Quando Jesus Cristo for apenas aquilo que você acha que Ele é, quando a crise vier, você vai fracassar. O modo como nós vamos responder à crise vai dizer, ou vai responder para nós, quem é que nós acreditamos ser o nosso Senhor. Porque se nós tivermos certeza de quem o nosso Senhor é, sobre aquele que tem poder sobre o caos, que é soberano sobre todas as coisas, quando a crise vier, nós teremos medo, e isso é apropriado. Nós ficaremos tensos, faz parte. Mas o nosso comportamento à crise vai ser de acordo com aquilo que nós vemos no nosso Senhor. Eu não tenho controle, o Senhor tem o controle. O que eu quero fazer? Eu quero clamar para que o Senhor me livre disso. Eu quero clamar por tempos de paz. Mas eu quero fazer isso reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor espera de mim. O Senhor é o soberano. E o que o Senhor espera de mim é que eu confie na sua soberania. É isso que Marcos nos ensina. Mas não é só isso que ele nos ensina. Porque na medida em que eles chegam do outro lado, a história continua. E a história continua agora sobre Jesus Cristo demonstrando o seu poder sobre os demônios. Não somente ele tem poder sobre o caos, ele tem poder sobre os demônios. E Pedro, eu confesso que eu fiquei tentado de fazer um trocadilho. Uma vez que ele é aquele que tem o poder sobre o caos, eu dizer que ele é o problema, que ele também tem o poder sobre o cão. O que você acha? Não passei ainda? Tá bom. Um dia eu consigo. Mas Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre os demônios. E se você observar o modo como Marcos conta essa história novamente, você vai perceber que ele deixa a sua perspectiva bem clara desde o começo. De todas as pessoas que nós ouvimos nesse evangelho até aqui, nenhuma tem uma história tão detalhada quanto a desse homem. Por exemplo, nós sabemos pouquíssimo sobre a vida de Jesus antes do seu batismo. Nós sabemos pouquíssimo sobre quem era João Batista. Sabemos quase nada sobre os seus discípulos. Mas ele inicia essa história dizendo o seguinte: eles atravessam o mar, chegam na outra região, e quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele está chegando em um novo território, um outro limite está sendo cruzado, é outra fronteira, e ele encontra um homem com um espírito imundo. Nós já vimos outros homens com espíritos imundos nessa história, mas ele dedica 3 versículos para descrever quem era esse homem. Observe. Ele vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos e eles arrebentavam as correntes, quebravam os ferros dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Nós sabemos mais sobre esse homem, que nós não sabemos o nome, do que nós sabemos sobre quase todos os discípulos de Jesus. Por que é que Marcos nos conta isso aqui? Que diferença isso faz para a história? Toda diferença. Porque é aqui que Marcos deixa uma dica sobre quem Jesus Cristo é. Existem algumas palavras que são usadas nesse texto que são repetidas de uma maneira intencional. Observe. Palavra ninguém. Palavra prender. E a palavra forte. São palavras que são repetidas nessa descrição e as mesmíssimas palavras são usadas por Cristo Jesus para descrever o seu ministério. Quando ele disse, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem que antes ele o amarre e prenda.
as mesmíssimas palavras. E olha o que Marcos faz. Ele atravessa um mar e ele chega em um lugar onde existe um homem forte que ninguém é capaz de prender, que ninguém é forte o suficiente para deter. Ninguém. E então vem Jesus. E não somente ele detém, como ele o liberta. Não somente impede que ele continue, como também o liberta. E nós lembramos então das palavras de João Batista que o descreviam do seguinte modo: depois de mim vem alguém que é mais poderoso. Marcos está dizendo o seguinte: quando Jesus chega diante daquele homem e inicia o seu diálogo, você sabe que ali chegou aquele que consegue prender, deter as forças do mal. Mas espera um pouquinho, Marcos já tinha contado essas histórias para a gente. Nós já vimos um demônio no começo, nós já vimos ele fazendo exorcismos em outros lugares. O que é que tem diferente nessa história? É que nós não estamos diante de um, nós estamos diante de uma legião. A primeira manifestação de demônios na frente de Jesus, eles gritam contra ele. Na segunda, eles se lançam aos seus pés. E na terceira, nós vamos ver que algo novo acontece aqui. Mas olha a crise descrita nos versículos 6 em diante. Quando o homem de espírito imundo viu Jesus à distância, ele diz o seguinte: ele correu, ele prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Marcos gosta de hipérbole, e gritar em alta voz é tipo subir para cima e acabamento final. Não dá para gritar em voz baixa, mas você entende o que ele quer dizer. Ele está gritando diante de Jesus. Mas esse homem, vendo Jesus, ele corre na direção dele, e não só isso. O texto diz que ele se prostra. Algumas versões mais antigas dizem, e ele adorou. E a palavra que nós vemos usada aqui para descrever essa adoração, ou esse prostrar-se diante de Jesus, é a mesma palavra que em vários outros lugares descrevem a adoração de Deus. Mas Marcos só volta a usar essa palavra quando os soldados estão ironizando Jesus Cristo e fingindo adorá-lo enquanto ele é preparado para a crucificação. Não era um ato de adoração, mas também não era um simples jogar-se diante dele. À medida que as forças e as opressões do mal vão aumentando em volta de Jesus, mais de si, da sua autoridade, ele apresenta. E antes de falar qualquer palavra, nós vemos um demônio fazendo exatamente o que deveriam ter feito os discípulos no mar. Os discípulos deveriam ter visto o seu mestre correr na direção dele, se prostrar diante dele e pedir ajuda. Mas o triste é que quem faz isso nessa história são os demônios. Olha a imagem negativa que Marcos coloca dos seus discípulos, os discípulos de Cristo. E aí eles interrompem o processo e se perguntam: o que queres comigo? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Enquanto os discípulos conseguiam, na melhor das hipóteses, dizer: Mestre, não te importas? Estes dizem o seguinte: Jesus, seu nome pessoal, Filho do Deus Altíssimo, a identidade que Marcos está demonstrando desde o início do Evangelho sobre quem Jesus Cristo é. E o triste dessa história é o quê? Que enquanto os discípulos perguntam, quem é esse? Os demônios respondem, esse é o Filho do Deus Altíssimo. Olha que ironia! Os que tinham história, que estão sendo mentoreados e discipulados, não sabiam quem ele era. Vêm os demônios e entregam. E Jesus Cristo, pela primeira vez, entretém um diálogo com eles. Ele diz o seguinte: qual é o seu nome? E eu confesso para vocês, gostaria que Jesus não tivesse feito isso. Porque depois desse dia, virou mania entrevistar demônio no microfone da igreja. Mas Jesus pergunta: qual é o seu nome? Todas as vezes até aqui era silêncio, fica quieto e sai. Mas aqui não. Qual é seu nome?
Se Jesus não tivesse feito essa pergunta, eu não saberia disso aqui. O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Se Jesus não tivesse feito essa pergunta, eu jamais saberia que existia uma pessoa tão atormentada pelos poderes do mal, que o demônio se descreve como muitos, uma legião. Pela quantidade de porcos que ele derruba na sequência no mar, eram 2.000, acreditam que eram vários mesmo. Imagine o nível de opressão que essa pessoa vivia. Então Jesus Cristo olha para ele e diz o seguinte: espírito imundo, sai desse homem. Sai desse homem. E aqui acontece um outro elemento inusitado. Não somente Jesus conversa com os demônios conversam com Jesus de volta. Eles imploravam a Jesus com insistência: não nos mande sair dessa região. Esse é o nosso cafofo. Não manda a gente para longe daqui. Nós queremos ficar aqui. E uma manada de porcos estava passando. E os demônios imploraram mais uma vez: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Diálogo esquisito. Qual é o teu nome, Legião? Sai, eles dizem, a gente sai, mas não manda a gente fora. Olha os porcos, manda para lá. E o mais interessante é que Jesus permite. Vocês querem ir para os porcos? Podem ir. E o texto continua. A manada era... e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000 porcos. Atirou-se precipício abaixo em direção ao mar. Mar é o lugar da morte. Mar é o lugar da manifestação do mal. E aquele exorcismo de Jesus acalmando o mar. Agora um exorcismo que termina no mar, na morte, no abismo. 2.000 porcos. Nós não sabemos onde os discípulos estão, mas nós sabemos que quem assistia à cena fracassa terrivelmente. Os porqueiros, os que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram a esses os fatos nos campos, e o povo, curioso, foi ver o que estava acontecendo. E quando eles se aproximaram de Jesus, eles viram, o que é que eles viram? O homem que fora possesso de uma legião de demônios, ele estava assentado, ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo. Houve uma transformação na vida daquele homem que foi brutal. Ele saiu de um homem que se cortava, de um homem que esbravejava, para um homem perfeitamente sentado, sem precisar ser preso. Ele estava vestido sem precisar estar cortado, e ao invés de gritar pelos cantos, ele estava em perfeito juízo. A transformação daquele homem foi brutal. Mas eles olham para aquilo e eles ficam com medo. E aqui eles têm a oportunidade de ver duas coisas ao mesmo tempo. O texto diz, os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Eles não viram somente um homem transformado, eles ouviram 2.000 porcos no mar. E agora eles têm que tomar uma decisão. Quem é esse homem? Que a manifestação da sua autoridade transforma a vida de alguém deste modo e mata porcos daquele modo. Eles, com medo, tomaram a decisão oposta dos demônios e disseram: o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. O que aconteceu com esse homem foi legal, bacana, mas se acabou com o nosso comércio. Você destruiu os nossos porcos, esse é o nosso meio de vida. Nós não podemos aceitar que alguém que faça o que você faz, por melhor que pareça ser, nós não podemos aceitar. E Jesus Cristo é rejeitado no primeiro movimento que ele faz fora de Israel, fora da Galileia. Ele é rejeitado ali mesmo. Vendo o poder de transformação de Deus, eles não entenderam
nada. Mas essa história termina com uma nota muito melhor do que termina a história dos discípulos ao mar com Jesus. Observe o desfecho dessa história. Quando Jesus estava entrando no barco, porque ele aceitou a sugestão da multidão de sair, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele queria estar com ele. Ele queria estar com Jesus. E Marcos aqui descreve exatamente, usando a mesma expressão que ele descreve para falar sobre a ação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele convida os discípulos para estarem com ele. E do mesmo modo, esse jovem chega agora, esse homem chega, um homem que nós não sabemos o nome, depois de ser a vida completamente transformada por Jesus, e ele diz: me permite ir contigo. Eu quero ser teu seguidor. Eu quero andar com você. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Jesus não permite. Jesus não permite. Os demônios suplicam, Jesus permite. Os porqueiros suplicam, Jesus permite. O jovem suplica, Jesus não permite. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. A não ser que Jesus Cristo tivesse um outro propósito para esse rapaz. Vá para sua casa e anuncie à tua família o quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. A mim, talvez eles não escutem, porque eu já fui rejeitado, mas a você, você tem um testemunho que ninguém pode duvidar. Você era o louco que andava esbravejando e se portando por aí, e todo mundo sabe quem você é. Quando você contar a sua história, as pessoas vão ouvir o que Deus fez por você. Esse é o testemunho que você tem que dar. Essa é a história que você tem que contar. Foi isso que Deus fez na sua vida, é isso que você vai contar. E Marcos termina dizendo: aquele homem se foi e começou o quê? A anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha só a perspectiva de Marcos mais uma vez. Jesus diz, fala o que Deus fez, e ele vai lá e diz o que Cristo fez por ele. Eu tive contato com aquele que é o mais poderoso, que amarra o que ninguém amarra, que liberta o que ninguém liberta, que transforma o que ninguém transforma. E eu sou a prova viva disso, e eu estou aqui para contar para vocês quem é Jesus. E todos ficavam admirados. E lembra, Jesus Cristo deu uma missão para esse cara muito difícil. Lembra que Jesus Cristo foi rejeitado ali. Ele sofreria oposição ali. Lembre-se, todos tinham suplicado para que Jesus fosse embora. Agora esse homem tem que ir para essas pessoas que rejeitaram a Cristo Jesus e dizer, aquele cara que vocês rejeitaram, é ele o cara que vai me salvar. Foi ele que me libertou, foi ele que curou e transformou a minha vida. Mas ele foi obediente e proclamou a Jesus Cristo mesmo em meio à oposição. E aqui nós encontramos o nosso lugar na história. Nós somos exatamente como esse endemoniado. Nós fomos chamados por Cristo Jesus, nós fomos transformados por Cristo Jesus. Você tem a sua história de transformação. Jesus te libertou, Jesus te transformou e você tem um testemunho para dar. Você precisa confiar no poder de Deus sobre todas as coisas, acima da crise, para que a sua cabeça esteja no lugar quando os dias difíceis chegarem. Que a sua missão é falar o que Jesus Cristo fez por você. Crise todos passamos. Momentos difíceis todos vamos passar. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém têm uma história de transformação
de proteção, de cuidado, para contar que ninguém mais tem. O modo como Deus cuidou de você, protegeu você, transformou você no meio da sua crise, é a história que você tem que contar para as outras pessoas. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que Marcos coloca todas essas personagens diante de nós e demonstra quais são os exemplos que nós não devemos seguir. E nós começamos com os 12 discípulos, que tinham uma história com Jesus Cristo. Eles foram mentoreados por Jesus Cristo, mas na hora do aperto, o chamam de mestre. Na hora da crise, o tratam de modo ríspido. Depois que a crise passa, estão cheios de medo, em todos os momentos inadequados. Nós vemos os porqueiros, qual a história que eles têm com Jesus. Eles basicamente viram o primeiro exorcismo acontecendo. Como que eles se referem a Jesus Cristo? Nós não ouvimos. Mas como que eles o tratam? Eles o rejeitam imediatamente. Mas considerando toda a informação que eles tinham, faz um certo sentido. Eles estão diante de alguém que faz coisas que eles não sabem explicar e eles têm medo. Mas contraste isso com os discípulos que tinham grande medo. Nós vemos os demônios. Qual a história que eles têm? Eles têm um conhecimento sobrenatural sobre quem ele é. Como que eles se referem a Jesus Cristo? É o Filho do Deus Altíssimo, adequado. Qual é o modo que eles tratam a Jesus Cristo? Com respeito, está adequado. E o que eles fazem? Eles obedecem à ordem de Jesus, o que é adequado diante da sua soberania. Mas interessante ainda, esse homem que nós não sabemos o nome. Qual a história que ele tem com Jesus? Ele foi completamente transformado. Como que ele se refere a Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Qual é a resposta do tratamento que ele tem? É um tratamento de reverência. E qual que é a resposta, a sua reação? Ele proclama. E se você comparar os discípulos com esse homem que nós não sabemos quem é, nós entendemos exatamente o que Marcos quer nos ensinar aqui. Marcos quer nos dizer o seguinte, que enquanto os discípulos não lembram o que Cristo tinha feito por eles e não confiam, o homem sem nome, ele não esquece e proclama. Os discípulos nos servem como exemplo negativo. É esse homem anônimo, ex-endemoniado, que morava nos sepulcros, que se cortava. É esse que nos ajuda a responder a pergunta: quem é Jesus e o que ele espera de nós? E quando nós colocamos as duas histórias lado a lado, nós vemos que os discípulos fracassam em meio ao caos, enquanto o homem obedece em meio à oposição. E nós aprendemos que nós precisamos aprender a confiar no poder de Cristo e proclamar o poder de Cristo. Em outras palavras, caminhar com Cristo a caminho da Nova Jerusalém é proclamar o seu poder transformador, confiando na sua soberania. Confiar na sua soberania. Talvez você esteja em um ambiente de trabalho onde você acredita que os seus colegas de trabalho serão hostis à sua mensagem. Você não sabe como falar para eles a respeito de Jesus Cristo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém tem nada contra você contar a sua própria história. O que Cristo fez na tua vida, o que Deus fez na tua vida é a tua história. Conte a tua história e confie no Senhor no meio da crise, no meio da oposição, porque é para isso que nós fomos chamados. Essa é a nossa função. Nós vamos confiar no poder de Deus e nós vamos proclamar o poder de Deus, porque caminhar com Cristo Jesus é proclamar o seu poder transformador, confiando na sua soberania. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, Ele quer transformar a vida de muita gente. E somos nós os portadores dessa mensagem. Nós queremos inspirar essa transformação com o Evangelho de Cristo Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Vamos orar?